Exatamente como você, eu também sou fascinado por desvendar os mistérios da natureza e da história humana que aguçam a nossa imaginação muito além daquilo que podemos ver ou tocar, mas acima de tudo, que podemos sentir. Vamos estudar juntos sobre esses mistérios que pouco a pouco são desvendados não só pelos mais novos avanços científicos, como também pela mão dos arqueólogos e historiadores, que desenterram das profundezas da Terra artefatos de antigas civilizações, reavivando e desvendando os mistérios do passado. Abra sua mente às novas descobertas. Seu mundo nunca mais será o mesmo. Neste primeiro capítulo, apresentaremos as novas teorias da física que estão revolucionando o pensamento científico e, sobretudo, colocando em risco tudo o que sabemos sobre as leis da natureza que durante séculos se mostraram perfeitas e imutáveis. Aprenderemos um pouco sobre o Deus de Abraão, o seu poder e onde ele vive, e como a ciência moderna ilumina o entendimento sobre o Altíssimo. Começaremos falando de algo que certamente você já escutou por aí: a física quântica. A relatividade geral, uma teoria clássica, explica muito bem os fenômenos em escala astronômica, como por exemplo, as órbitas dos planetas, as galáxias, os buracos negros, onde a gravitação, o espaço e o tempo seguem normas matemáticas perfeitas e imperativas. Porém, no ínfimo nível subatômico, as leis não são nada convencionais e intrigam a cientistas de todo o mundo. Desde a Grécia Antiga, se pensava que toda a matéria era constituída por partículas minúsculas e indivisíveis, os átomos. Somente em 1911 se descobriu que o átomo não era maciço, indivisível, e sim formado por prótons, nêutrons e elétrons. Mas finalmente, com a construção de novos equipamentos e estudos científicos, se observou elementos ainda menores, chamados de partículas subatômicas. Pois bem, para encurtar a história, a mecânica quântica é o conjunto de teorias que descrevem como se comportam essas partículas. Por mais inacreditável que pareça, a mecânica quântica nos explica que essas partículas se comportam de uma forma extraordinária, quase mágica. As populares frases e ideias que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ou que o tempo não para, agora são conceitos antiquados. Talvez seja difícil de acreditar, mas essas partículas subatômicas podem se teletransportar, atravessar paredes, estar em dois lugares ao mesmo momento ou até mesmo viajar através do tempo. Vou dar um exemplo que vai te deixar um tanto desorientado. Imagine que você caminha por uma estrada e encontra-se com uma bifurcação. Um caminho para a direita e outro para a esquerda. Pois pelo princípio de superposição definidos pela mecânica quântica, você pode seguir nas duas direções ao mesmo tempo. Ou melhor, existe uma ou várias outras realidades paralelas a cada decisão tomada. Segundo as novas teorias da mecânica quântica, a nossa realidade, tal como conhecemos, não está muito bem definida.
Todo este turbilhão de absurdos, por assim dizer, incomodava muito ao cientista Albert Einstein, que, ainda embriagado com tão desconcertantes teorias, soltou esta máxima: Deus não joga dados. Matematicamente, ele não poderia ir contra essas teorias, pois os seus números concordavam. Porém, ele sempre achou que tais cálculos, todavia, estavam incompletos. Observe claramente que a mecânica quântica moderna vem afirmar através destas teorias que os mesmos poderes inacreditáveis que são atribuídos ao Deus dos cristãos, judeus e muçulmanos podem mesmo ser invisíveis no comportamento dessas partículas subatômicas. Por que então não se pode acreditar que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Por que negar os milagres bíblicos de um Deus sem limites? Qual a impossibilidade de existir um ser de puro amor e de tudo sabe? Você quer um exemplo claro disso? Um dos milagres mais impressionantes de toda a Bíblia foi sem dúvida a travessia do Mar Morto, quando os hebreus fugiam do cativeiro egípcio. O que impediria que um ser todo-poderoso, conhecedor das leis naturais que ele próprio construiu, pudesse manipular as propriedades quânticas e criasse um campo gravitacional suficientemente forte e controlável que distorcionasse a superfície do Mar Vermelho ao ponto de separar as águas, enquanto seu povo passasse? Você sabia que os cientistas já fazem isso em uma escala muito reduzida, utilizando-se das novas descobertas da física? O mesmo se propõe quando o Sol retrocedeu em seu caminho, ou quando Cristo restabeleceu as funções de um braço retorcido. Não estão muito próximos de exercer tais milagres os médicos e cientistas de hoje? Se a ciência está muito próxima de realizar algum dos prodígios descritos na Bíblia, por que não acreditar neles quando se cogita a existência de um ser todo-poderoso? Porém, o mais impactante de tudo isso é que, conforme os cientistas exploram os limites do cosmos, se começa realmente a acreditar no conceito de multi-universo. Esta nova teoria declara que pode ser possível a existência de inúmeros universos que fogem os limites das nossas dimensões, principalmente no tocante ao espaço tridimensional em que somos prisioneiros. Vou tentar explicar mais claramente tudo isso. Vivemos em um mundo condicionado por 4 dimensões, 3 valores espaciais e 1 temporal. Os 3 primeiros nos posicionam em um determinado lugar: altura, largura e comprimento, que nos diz onde estamos. E outra dimensão de tempo que é imutável e constante, que nos determina temporalmente, ou melhor, quando estamos. Essa é a regra do nosso mundo, o universo que Cristo criou para que o homem habitasse. Os cientistas afirmam existir várias outras dimensões além da nossa, e que o universo flui através não só dessas 4 dimensões conhecidas, mas de outras 7 ou 11 dimensões. Nesses outros universos, as expectativas de prodígios maravilhosos excedem a nossa imaginação. Você já pensou viver em um lugar onde o tempo pode ser manipulado? Você estaria ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Compactuando com esta teoria, você sabia que o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, e o Talmud, livro de sabedoria dos judeus,
concordam quando declaram a existência de 7 céus e que o último desses é um lugar de plena perfeição, um universo desconhecido pelo homem, a morada de Yahvé. Porém, segundo as Sagradas Escrituras, existem pelo menos 3 céus: o que está acima de nós, ou a atmosfera da Terra, o espaço onde estão os astros, e o paraíso, ou o terceiro céu, que é a morada de Deus e dos anjos. Então fica claro que a morada de Deus, ou o céu, não está nesta dimensão, não está no espaço-tempo em que vivemos. Então a Bíblia confirma que os cientistas só agora teorizam a existência de outros universos. Ali, em um mundo paralelo ao nosso, na morada de Deus, onde habita o Altíssimo, dono de sua própria e inacessível dimensão, as limitações do tempo, da matéria e da energia, tal como conhecemos, talvez não existam. Por isso que podemos categorizar que Deus é eterno, que sua existência não tem nem começo e nem fim. O tempo não impõe limites a Deus. O céu também é um lugar que Deus preparou para aqueles que se tornam santos, quando aceitam a Cristo como seu único Salvador. O pecado, entretanto, não entrará no céu, pois a Bíblia diz que não entrará coisa alguma que contamine ou que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para morar no céu, é necessário que você se arrependa dos seus pecados e aceite a Cristo como seu Salvador pessoal. Mas também, como experiência cristã, é fundamental abandonar tudo o que é pecado e viver uma vida santificada. Somente aqueles que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro poderão entrar nas mansões celestiais. Quando questionamos a existência de um Deus que se apresenta invisível e que opera maravilhas, não raciocinamos que a própria realidade científica da atualidade opera façanhas inimagináveis e que poderiam enlouquecer a qualquer pessoa do século passado. Assim é o poder de Deus para conosco, que teimamos em compreender um ser todo-poderoso com as limitações do nosso reduzido intelecto. A Bíblia nos afirma que Yahvé é um ser espiritual, porém tem a mesma aparência humana. Dotado de sapiência e poder incomensuráveis, Deus pode manipular a matéria e a energia de forma tão maravilhosa que nossa capacidade intelectual jamais compreenderia. Não podemos, em hipótese alguma, comparar a Deus com um grande catedrático que opera milagres através do seu conhecimento científico. Yahvé está sobremaneira acima da ciência. Deus é o próprio Criador e mantenedor das leis naturais que regem não só esta dimensão, mas também todos os outros universos ainda não descobertos pelo homem, e que só agora os cientistas começam a questionar que eles existam. Yahvé não é um simples cientista, porém do âmago do seu profundo amor emana tal poder e glória que toda a nossa capacidade cognitiva jamais entenderia. Apesar de tudo isso, nada poderia explicar melhor toda a magnitude do Altíssimo do que a mais poderosa e ao mesmo tempo a mais singela declaração feita sobre ele. Deus é amor. Um amor tão perfeito que se torna incompreensível quando imaginamos que ele próprio permitiu que o seu Filho amado morresse para nos salvar. Atualmente, muitos cientistas começam a questionar a possibilidade de um Deus criador. Até o nosso próximo encontro.
e que Yahvé o favoreça, no glorioso nome de Cristo.